Érica e hoje o nosso grupo vai apresentar sobre o tema Sentido e Percepção Visual. A percepção é o processo pela qual nós reconhecemos e identificamos os estímulos. Na visão, esses estímulos são transformados em imagens. Isso se dá pela capacidade que o olho tem de capturar a luminosidade. O olho é um órgão protegido pela calota craniana, pálpebra e sobrancelha. Em sua anatomia, ele é constituído por retina, córnea, íris, entre outros. Sendo responsável por levar todas as informações ao nosso cérebro, o nervo óptico. E como se dá esse processo de percepção visual? Toda a informação que os nossos olhos captam são processadas no córtex cerebral. A visão fornece informação sem a necessidade de proximidade. Isso se dá pela capacidade de cada objeto tem de refletir a luz. A percepção visual, ela não depende só da nossa parte cognitiva, mas também de tudo que nós conhecemos. Como, por exemplo, como nós conseguimos reconhecer um rosto familiar entre a multidão, ou olhar para uma imagem e nos lembrar de sons, cheiros. Isso se dá por tudo aquilo que nós capturamos e guardamos em nosso cérebro, o que nós chamamos de conhecimento. A percepção visual compreende, entre outras coisas, cores, formas, relações espaciais como, por exemplo, profundidade, intensidade, luminosidade e movimento, o que nos permite interagir e avançar em nosso entorno. Um exemplo disso é como nós executamos as nossas tarefas diárias. Agora, nós vamos falar sobre patologias na percepção visual. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara e hoje eu vim falar um pouquinho sobre as patologias e os transtornos relacionados aos problemas de percepção visual. Bom, um deles é a miopia. O que seria a miopia? Uma pessoa míope, ela tem facilidade de enxergar os objetos que estão ao seu redor, porém tem dificuldades de enxergá-los quando estão afastados, né? Que geralmente ficam aí desfocados. Causas da miopia. O que são? É quando o nosso globo ocular é muito longo em relação ao poder de foco da nossa córnea ou das nossas lentes. Isso ocorre quando os raios se concentram em apenas um ponto à frente da nossa retina, ao invés de focar em toda a sua superfície. Temos 4 tipos de miopia. A primeira é a miopia congênita, que é desde o nascimento e considerada de grau elevado. A segunda, miopia axial, que é quando o comprimento do nosso olho é mais alongado do que o comprimento óptico, também considerado de grau elevado e evolutivo no decorrer da vida. A terceira é a miopia de curvatura, que é a mais frequente. Ocorre quando a curvatura da nossa córnea é mais acentuada e que daí se formam imagens à frente da nossa retina. E por último, a miopia secundária, que é mais comum entre pessoas de idades mais avançadas, com glaucoma, que é um nervo danificado, ou com catarata congênita. Ocorre o deslocamento e a degeneração do cristalino dos nossos olhos. E o estigmatismo, o que é? Ele é um erro refrativo num determinado eixo do nosso olho, que é causado por uma alteração na curvatura da nossa córnea, que é onde as pessoas enxergam imagens ou objetos borrados, distorcidos. As causas ainda não são determinadas, mas normalmente é um erro refrativo desde o nascimento. E por último, a hipermetropia, que é o contrário da miopia. Isso ocorre quando as pessoas têm dificuldades em enxergar de perto. Um termo bem comum é quando uma visão desfocada dos objetos próximos, ao olhar à distância, enxerga com clareza. Um exemplo bem legal é quando que para uma pessoa ler um livro pode ser um problema, mas olhar uma placa na estrada não. A hipermetropia, as causas envolvem diversos fatores, mas a principal é a hereditariedade.
Oi, gente, meu nome é Rafaela Junqueira e hoje eu vou falar de como é possível melhorar e reabilitar a percepção visual. Então, assim, tal como as outras habilidades cognitivas, a percepção visual pode ser exercitada e melhorada. O cérebro e as conexões neurais, por serem um músculo, eles podem ser desenvolvidos e fortalecidos através de treinamento e prática. Por isso, é possível melhorar a capacidade de percepção visual de uma pessoa ao treinar e exercitar com frequência as conexões neurais corretas. À medida que a capacidade de percepção visual melhora, você terá a possibilidade de enviar informações dos olhos ao cérebro de forma muito mais rápida e eficiente. Então, essa imagem é um exemplo de como a nossa percepção visual funciona, como ela assimila as coisas muito facilmente, muito rápido. Então, agora eu vou falar de alguns exercícios muito simples que a gente pode fazer para melhorar a nossa percepção visual. Então, primeiro é ficar sentada, sem óculos, sem lente de contato e olhar para cima 20 segundos, piscando normalmente, e depois olhar para baixo mais 20 segundos, piscando normalmente também. Depois olhar para o lado direito por 20 segundos, enfim, piscando normalmente. E depois olhar para o lado esquerdo por 20 segundos. E se você quer mesmo melhorar a sua percepção visual, você deve fazer esses exercícios todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia. E em cerca de 4 a 6 semanas, você já consegue melhorar, sentir diferença na sua percepção visual. Quanto aos tratamentos e reabilitações, há diversos tipos, sendo bem específicos para cada problema. Enquanto algumas doenças, como glaucoma em seu estado inicial, pode ser tratado com uma solução líquida, outras, como a catarata, pode exigir até cirurgia. E, por exemplo, existem exercícios que podem ser usados para melhorar a visão turva e embaçada, porque alongam os músculos que estão ligados à córnea, o que, consequentemente, ajuda no tratamento do astigmatismo. Então é isso, se você quer garantir a saúde de seus olhos, você precisa fazer os exercícios, precisa usar óculos de sol e beber muita água. Esse foi meu trabalho, espero que tenham gostado. Beijo! Oi, gente, meu nome é Rayane e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a linha do tempo do desenvolvimento visual. Nos primeiros meses de vida, nosso sistema visual ainda está em desenvolvimento, então do nascimento até a maturidade, nosso olho ele se amplia cerca de 3 vezes e grande parte desse processo de desenvolvimento se encerra aos 3 anos de idade. Ao nascer, nosso sistema visual ele tem algumas características. Por exemplo, nossa pupila não consegue dilatar totalmente. O bebê é moderadamente hipermetrópe, a gente apresenta algum grau de astigmatismo e o cristalino do nosso olho é praticamente esférico. Nos 3 meses tem início o controle cortical dos nossos movimentos oculares e da cabeça, e essa integração torna possível o deslocamento de atenção. Também, na maior parte do tempo, os nossos movimentos oculares são coordenados. E o sistema neural do circuito ventral e dorsal trabalham juntos para contribuir para o comportamento visual do bebê. De 5 a 6 meses de idade, o bebê consegue examinar objetos em suas mãos. Por mais que, às vezes, os movimentos oculares sejam descoordenados, eles se tornam mais suaves. O bebê ele se interessa por figuras geométricas e é capaz de observar atividades ao seu redor. Também pode desfocar o olhar de perto para longe com mais facilidade, de 3 pés a 1 metro de distância. E agora vamos continuar falando mais um pouco sobre o desenvolvimento da visão. Uma criança de 9 meses a 1 ano já consegue focar visualmente em um objeto em sua volta, consegue também identificar pessoas conhecidas e desconhecidas, observa rostos e tenta imitar expressões, busca objetos escondidos após a ação de esconder. E uma criança de 2 anos, as suas habilidades ópticas já estão bem suaves e coordenadas, a milenização do nervo óptico completa. Uma criança de 3 anos, o tecido da sua retina já está maduro, a criança consegue já montar quebra-cabeça simples, fazer uns desenhos, né? Por exemplo, um círculo cheio de pontinhos. E por último, criança de 5 a 7 anos, que vai ser onde o desenvolvimento das funções básicas já vão estar concluídas. E depois vão só ocorrendo mudanças, né,
na densidade das sinapses do córtex. Agora vamos falar sobre a percepção visual na terceira idade. Com o avanço da idade, é natural que tenhamos um pouco mais de dificuldade para enxergar. Afinal, nosso corpo não é mais o mesmo e os sintomas de desgaste da saúde ocular são um dos primeiros a se manifestar. Uma boa visão representa qualidade de vida e autonomia, mas para isso é necessário alguns cuidados durante toda a vida adulta. O envelhecimento pode ser compreendido como um processo complexo. Ele é marcado por mudanças significativas na nossa capacidade funcional, sendo elas motora, sensorial e cognitiva. Vale também lembrar que esses problemas podem ser relacionados diretamente com o nosso estilo de vida. Vamos falar então de dois fatores que podem intensificar os problemas na percepção visual. Os fatores biológicos, sendo eles doenças hereditárias, fatores genéticos, exposição ou uso de substâncias tóxicas, má nutrição, entre outros. Os fatores sociais podem se destinar à falta de acesso, à falta de atendimento, à falta de médicos especializados, até mesmo à falta de informação. Em muitos lugares em nosso país, não existe acesso a esse atendimento, sendo que é necessário percorrer distâncias enormes para esse tipo de atendimento. Muitos deles têm medo de hospital, de médico e da própria cirurgia ocular, impossibilitando assim a recuperação visual. Essa diferença social traz-nos uma realidade muito difícil, pois destina a muitos uma realidade precária. Podemos então linkar aos dois fatores, tanto biológico quanto social, o estilo de vida, sendo ele muito importante para que tenhamos uma saúde prolongada. Cuidados com a alimentação, exercício físico, boas leituras fazem com que o processo de envelhecimento seja menos nocivo para o corpo humano. É estimado que uma pessoa de 60 anos recebe apenas um terço de luz comparando-se com uma pessoa de 20 anos, e que uma pessoa de 20 anos recebe 6 vezes mais luz que uma pessoa de 80 anos. O declínio da acuidade visual se inicia aos 40 anos, provocando a diminuição da percepção e a dificuldade de se adaptar ao brilho, o que dificulta a percepção de cores e de objetos próximos. A perda do campo central e periférico da visão é um dos problemas enfrentados na terceira idade, em especial para quem sofre com diabetes. Também deixamos aqui um incentivo a cada um de nós a manter os nossos exames periódicos em dia, fazendo assim todos os cuidados necessários. Lembrando que a prevenção é sempre o melhor tratamento. Procure um médico de sua confiança e sempre mantenha seus exames em dia. Boa noite, meu nome é Rafael e hoje eu vou falar um pouco sobre como a privação de sono pode impactar na sua capacidade perceptiva visual. Como é de senso comum, o sono pode impactar gravemente todo o corpo, partindo desde o físico ao psicológico. É, com o sistema visual não seria diferente, e as áreas em específico mais afetadas seriam o córtex parietal, o córtex visual e o córtex inferotemporal. Infelizmente, o desgaste que o cansaço causa nessas áreas, ele vai gerar uma série de consequências negativas, tal como a geração de imagens irreais na sua retina, ou seja, você vai passar a ter uma visão turva ou levemente duplicada. Eu acho que todo mundo já chegou numa situação de exaustão e pôde vivenciar isso. Outro ponto importante de citar seria a flutuação pupilar, que, bem, o que seria isso? Seria uma instabilidade no tamanho da pupila. E isso impacta, como vocês devem saber, na quantidade de luz que vai incidir sobre a retina. Isso pode tanto ofuscar as imagens, quanto deixar ruim ver por falta de luz. Ou seja, você começa a ter uma dificuldade de entender o que está se passando. Como principais consequências, podemos citar a redução da sua percepção, ou seja, tudo aquilo que você percebe visualmente sem estar focando, e a sua capacidade de interpretar o pouco que você vê.
Vale também mencionar a percepção visoespacial, que, bem, ela seria a capacidade de uma pessoa de criar um plano espacial a partir daquilo que ela percebe, não só visualmente, no caso de pessoas que possuem alguma deficiência. Cegos, por exemplo, costumam usar a audição para bolar esse tipo de plano. A percepção visoespacial ela ocorre de forma simultânea e complementar à sua percepção visual, porque a gente consegue perceber quase que instantaneamente quando você olha para algo, qual a sua distância disso, quanto você deve se mover até chegar lá, ou quanto você deve esticar o braço para pegar o elemento X, coisas desse tipo, sabe? É, e acho que isso já faz a gente entender o quão importante ela é para o nosso dia a dia. Você não conseguir se localizar dentro de um campo espacial te torna basicamente incapaz de andar ou executar qualquer ação que envolva movimento. Bem, agora que a gente já tem um conhecimento mais profundo sobre o assunto e melhor do que o que tínhamos anteriormente, a gente vai partir para a dinâmica. Ela vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai apresentar algumas imagens, mais especificamente, pinturas. Eu não sei pronunciar o segundo nome dele, por isso eu não vou nem me arriscar nessa parte. Mas bem, ele é um pintor que costuma produzir obras que você consegue perceber diferentes coisas nela. Normalmente um rosto e uma paisagem contendo algumas pessoas, certo? A gente vai colocar imagens mais fáceis de se interpretar no começo, partindo para as mais difíceis no final. Eu vou colocar elas com um tempo de 20 segundos para vocês olharem, tentarem interpretar a imagem, tentar encontrar os dois lados delas. Logo depois eu vou vir explicando, é, apontando pontos em que você pode focar na imagem para identificar as suas duas partes. Partindo agora com essa primeira imagem que vocês já puderam observar aí desde que eu comecei a falar, você consegue perceber um rosto nela. Nessa parte não é muito difícil, mas caso vocês olhem fixamente na cabeça das girafas, ou seja, no que seria topo do nariz dele, algo entre as sobrancelhas, você consegue perceber que são girafas em um campo e as laterais delas possuem barracas armadas e tudo mais. Ou seja, aí você já tem uma pequena demonstração do como vão ser essas imagens. Nessa imagem, como visto na legenda, pela maioria de vocês, acredito eu, foi representado o rosto de Van Gogh. E para quem não conseguiu identificar as duas faces, bem, basta olhar fixamente ao nariz do rosto que você vai conseguir relacionar todo o resto da imagem. Basicamente, o nariz seria Van Gogh sentado observando aquela mulher que a gente já conhece, que ele tinha uma espécie de paixão platônica por ela, caminhando logo abaixo. Bem, nessa próxima imagem, a gente já consegue ver um rosto que talvez seja mais conhecido dentre a gente. Ele, como foi dito na legenda, é o rosto de John Lennon. É, Na segunda face da imagem, a gente consegue ver as duas influências dele, o que seria o anjo e o demônio, por assim dizer. Se vocês derem uma pesquisada mais a fundo, vocês vão entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Agora, para quem não conseguiu identificar isso, a gente olha de novo no nariz, só que dessa vez mais na base dele, onde você vai conseguir ver a cabeça do John Lennon também, só que dessa vez tocando, aparentemente compondo uma música, com ambas as influências, uma de cada lado. Agora,
com essa terceira imagem, a gente tem um rosto que esse com certeza viralizou bastante nos últimos meses, principalmente agora com uma nova temporada da série La Casa de Papel. É, porque, bem, esse é o rosto daquela máscara que eles usavam, é o rosto de Salvador Dalí. Ele também foi o outro pintor, e nessa imagem a gente consegue ver o retrato de Olave, feito por ele. Se você olhar entre as sobrancelhas, você consegue ver a cabeça, o chapéu de uma moça sentada, com o olhar meio entristecido e tudo mais, sentada em uma poltrona com uma mesa à sua frente, com uma xícara de chá, um vaso e afins. Com essa obra agora a gente tem a representação do rosto de Charles Darwin, e para quem não conseguiu identificar a segunda face, basta olhar ali na região entre a base do nariz até o queixo, mais ou menos, onde você vai conseguir localizar da cabeça a cintura de uma moça sentada em um banco, acompanhada de mais um senhor, ambos lendo um livro e tudo mais. A partir daí você já consegue se situar com o resto da imagem. Agora a gente parte para algo que, querendo ou não, é mais próximo do nosso curso, mas dentro da realidade que a gente está inserido no momento. A gente tem a representação do rosto de Freud, com a barba feita por gramas e tudo mais. Caso você não tenha conseguido identificar a segunda face da imagem, bem, se você olhar a orelha dele, você já consegue identificar um cisne. À direita desse cisne, o corpo de um rapaz. À direita dele, uma moça, que em teoria seria o nariz do rosto. Basicamente, essa seria a segunda face. Agora, mais como uma menção honrosa, a gente colocou um autorretrato do pintor, do autor dessas obras, onde ele refez o seu rosto e, ao mesmo tempo, representou ele pintando uma casa. Caso você não tenha percebido, o nariz é um menino, no caso o Oleg, pintando sobre uma tela que está situada sobre o olho esquerdo da figura, do rosto, pintando uma cabana, que seria o olho direito. Então o rosto seria composto por esses elementos. O intuito dessa dinâmica foi demonstrar como o mesmo estímulo pode ter diferentes interpretações, variando de acordo com o seu ponto focal, ou seja, dependendo da área ou do ponto em que você foca, você pode ter interpretações extremamente diferentes, assim como nos outros sentidos.